nosso podcast hoje vai falar sobre o impacto do autoconhecimento em nossas vidas, né? O quanto é importante a gente conhecer os nossos limites, as nossas inspirações, os nossos desafios e além. Eu sou a professora Iná, sou diretora da ETERJ, Escola Técnica em Santíssimo, com os cursos de Administração, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática e Mecânica. A nossa convidada de hoje, ela é CEO do Instituto Alma Única. Ela é empresária, psicoterapeuta integrativa e sistêmica, analista corporal, mas tudo se iniciou quando ela fez a escolha no ensino médio, que foi para um curso de formação técnica. Ela começou na formação técnica para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Hoje conosco nós temos a Elaine Taboada, que vai nos contar e revelar um pouco dessa história, da sua trajetória, o quanto é importante, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre importante a gente ter um tempo de olhar para dentro e entender o que realmente a gente deseja, porque a gente vive num mundo muito acelerado e muitas vezes a gente tem uma preocupação só profissional, né? Lá atrás, quando eu tomei essa decisão de ir para o curso técnico, eu venho de uma família de origem simples, mas eu tive sempre muito desejo e exemplo de trabalho, né? Pais comerciantes, e eu queria ir além. Então eu tomei essa decisão e fui estimulada por um dos meus irmãos, que também era da área de TI. Foi a escolha que eu fiz, muito estimulada por ele, de ir para um curso técnico onde eu tivesse uma entrada no mercado de trabalho mais rápido. Assim, como as coisas se encaixam, né? A vida conspira também a favor, né? Eu jamais ia imaginar que você tivesse começado a sua vida lá profissional no curso técnico, né? E nós aqui agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar aqui hoje contando um pouco pra gente. A nossa convidada vai nos contar aqui um pouco como foi chegar ao Instituto Alma Única. Conta assim pra gente, em poucas linhas, assim, como foi o seu processo profissional, né? Lá da técnica a CEO. Em 2018, eu já era executiva de RH, eu já trabalhava há 23 anos no mundo corporativo. Fiz administração de empresas como formação acadêmica. Nesse momento, eu resolvi fazer uma transição de carreira e decidi que ia para a área de psicoterapia, não mais dentro do mundo corporativo. Eu fui, na época, convidada a trabalhar numa empresa que hoje é uma grande referência de formação de terapeutas do Brasil, em São Paulo, e eu trabalhei de 2018 a 2023, atendendo clientes do mundo todo, a grande maioria brasileiro, no Hospital do Câncer, em São Paulo, de depressão. Atendi diversas pessoas com resultados significativos. E aí, pós-pandemia, essa necessidade de estar mais perto das pessoas, eu entendi que seria muito interessante eu ter um espaço que pudesse oferecer serviços de tudo aquilo que a gente trabalhava ali no set de terapia. Então, surge em 2024, agora no início. Delícia, novinho. Isso, o Instituto Alma Única, que tem esse objetivo de olhar para o indivíduo, corpo, mente e alma, que eu chamo de tríade sagrada, entender como ele pode melhorar a performance na tríade da vida, que é profissional, financeira, relacionamento, sexualidade, saúde física e mental. Então, lá no Instituto, a gente aborda todos esses pilares que a gente entende muito importante, porque é o que todo mundo quer, dinheiro, amor e saúde. É assim, vocês trabalham lá uma abordagem global, né? Não é um indivíduo como, vou só ver o seu lado profissional, só o seu pessoal, não. Vocês trabalham de forma global, né? Vocês falam muito da questão da terapia sistêmica. Explica pra gente, assim, o que é a terapia sistêmica, como é que funciona? A abordagem sistêmica leva em consideração que o indivíduo é fruto do meio que ele vive. Os sistemas que ele vive, familiar, escolar, profissional, interferem nas suas questões pessoais. Então, ao contrário da terapia tradicional, que olha para o indivíduo, a gente entende que eu preciso trazer uma visão, uma percepção de como essa interação nesse sistema está acontecendo, né? Se temos feridas, se temos alma, se estamos interagindo de uma forma saudável, para que aí eu possa olhar para o que o indivíduo tem que desenvolver internamente. Não é só o desenvolvimento interno
se eu não mexer no sistema, se o sistema ainda tiver questões. Então, essa é uma abordagem sistêmica. Eu olho para o indivíduo, mas a partir dos sistemas que ele está interagindo. Vamos ver se eu entendi um pouco, né? Na verdade, você trabalha o conjunto da familiar. A família de origem é muito importante na terapia sistêmica, porque é de lá que tudo começa. Eu até digo que começa bem antes dos nossos pais, começa nos nossos avós, bisavós, né? A gente carrega essa herança hereditária, que a gente chama, de todo o nosso clã familiar. A nossa família atual, aquela, né, marido, filho, que a gente constituiu, e aí a gente carrega duas, né? Porque tem a minha família de origem e a família dele de origem, que está interagindo e refletindo em tudo isso. Só que a gente também é fruto do meio de todos os sistemas. E aquilo que a gente lá na família de origem aprendeu como valor, como crença, como trauma, a gente vai levar para a escola, a gente vai levar para o trabalho, a gente vai levar para o meio social, né? Então, tudo precisa ser visto. Mas quando a gente pensa em tratar, sim, o mais importante é a gente começar a esse olhar lá do princípio. É muito legal, né? Porque você faz a pessoa vai fazendo a autoanálise, né? Até mesmo para poder entender o hoje, né? Dentro dessa visão, né? A gente trabalha muito hoje e a gente ouve muito que o autoconhecimento. Poxa, mas como é que eu vou ter um autoconhecimento? Como é que eu vou chegar a entender o que eu estou precisando naquele momento, né? Como é que geralmente ocorre isso no dia a dia do seu trabalho lá no Instituto? O autoconhecimento é extremamente importante para o ser humano entender quem ele é, né? Como essência. Mas muitas vezes, como a gente iniciou, a gente vive um pouco no automático, porque o que a gente quer é casar e ter dinheiro, né? E saúde. Isso, às vezes, lá na frente, quando a gente tá ficando mais velho, que a gente se preocupa com a saúde. Mas o princípio é extremamente importante. Lembra que eu falei que eu fiz processamento de dados? Depois eu fiz um ano de arquitetura, depois eu fiz formação em administração, e o que eu realmente queria era fazer psicologia. E eu fiz psicologia na pandemia. Na pandemia? Então, minha segunda graduação. Só que antes de chegar na psicologia, eu precisei ter inúmeros cursos na área de RH, de coach, de psicoterapia, de constelação, de consciência sistêmica. Fiz pós em ciência da felicidade, várias coisas para cumprir esse desejo. Por quê? Porque eu deixei de lado o que eu realmente queria. Seja pela influência positiva, no caso do meu irmão, mas ele estava focando no que na época dava dinheiro, né? No que na época ele entendia ser bom para mim, porque tinha sido para ele. Ele realmente ganhava nessa época. Mas muitas vezes a gente não se conhece. Então o autoconhecimento é importante para saber quais são os meus valores, quais são os meus interesses, quais são as minhas habilidades, quem eu sou, o que eu quero realmente, porque a gente não se conhece. E aí o autoconhecimento ele vem para deixar a nossa vida profissional, a nossa carreira escolar muito mais otimizada, né? Muito mais... Claro que tá tudo bem também fazer esse percurso como eu fiz. Cada um tem uma história, tem um processo, né? O processo de entendimento também, cada um tem o seu, né? Exatamente. Não é que... Mas como é bom, como você, que começou numa área e foi, e já entendia e sabia, mas é muito raro hoje uma pessoa que desde pequena sabe o que ela quer fazer. E o autoconhecimento vem para isso. Claro que com terapia, com o coach, com cursos especiais, né, assim, bem especializado na área que a gente deseja, fica muito mais fácil. Você vai mas se tem outras formas, né? Porque o autoconhecimento, ele está presente na leitura. Hoje, né, com esse mundo global, ele está presente, temos informações presentes para que a gente se conheça, né? Ferramentas também. Eu vejo até mesmo para você saber da sua capacidade, né? E o que você precisa, inclusive, melhorar. Porque às vezes as pessoas, elas vão se fechando naquele mundo até com medo, né? De arriscar. Você arriscou sempre. Nessa trajetória toda ainda teve casamento, teve os filhos, tudo que poderia ser um bloqueio, né? E aí você vai descobrindo cada vez mais as suas potencialidades e a gente vai seguindo em frente, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu percebo também que atualmente, eu não sei como é que você vê essa situação, mas hoje as pessoas acreditam mais no trabalho da psicologia sem achar que você está maluco para fazer algum tratamento com um psicólogo, né? Como é que vocês veem isso hoje na vivência de vocês? Olha, infelizmente ainda temos esse estigma. Para trabalhar e quebrando esses obstáculos, essas crenças,
forças, eu acho que é trazer muito conteúdo, trazer muita informação, principalmente para a dor que eles estão vivendo. Então, hoje a gente tem aí na internet informações sobre ansiedade, né, sobre o que é relacionamento tóxico. Quantas pessoas eu atendo que não sabem que vivem um relacionamento tóxico. Então, trazer essa dor para ela olhar e falar, opa, eu vivo isso, eu acho que eu preciso disso, ajuda. Porque se você falar, faça terapia, pode falar para uma amiga, pode falar para um parente, independente de classe social, de dinheiro, de poder ou não poder, vai ter uma resistência. A não ser que a dor esteja doendo muito, ou um desejo, por exemplo, a pandemia trouxe, né, de expandir, de espiritualidade, de viver melhor, de aproveitar o tempo aqui e agora, aproveitar o ar livre. Então, talvez essas buscas de entender quem eu sou, a minha essência, faz, opa, eu quero entender mais, eu quero viver melhor. E aí começa um caminhozinho. Uma coisa importante também que eu vejo, hoje, as pessoas famosas falando. A constelação sistêmica, por exemplo, eu também sou consteladora, agora com a série Uma Nova Mulher, que trouxe essa abordagem, você vê pessoas famosas falando, né, que fizeram, falando da importância de cuidar da saúde mental. Então, as pessoas começam a olhar, tipo, ela é famosa, bem-sucedida e tem questões, eu também tenho. Mas todos nós, né, somos os humanos, né? Me explica como é que é essa constelação sistêmica que você falou aqui pra gente um pouquinho. A constelação sistêmica é uma ferramenta que pode ser feita dentro da terapia sistêmica, que é um processo, ou individual, só essa sessão de terapia. Ela é feita com bonequinhos na água, que são os representantes do nosso sistema familiar e da nossa vida, e aí a gente vai trabalhar um único tema. Então, nós podemos trabalhar qualquer coisa, desde um problema no relacionamento, ou na vida financeira, até uma dor de dente que não vai embora, vamos imaginar assim. E a gente vai entender ali, porque através do campo morfológico, as informações vão aparecer do que está bloqueando, de quais são as feridas, quais foram as questões que nós ficamos presos ao nosso clã, ao nosso sistema familiar. Porque tudo que a gente mais quer é se manter fiel a esse clã. Por pior ou por mais problemas que a gente tenha vivido, todo mundo quer manter essa raiz, né? Consciente ou inconsciente, deseja manter. E às vezes por lealdade a esse sistema, aquilo que a gente aprendeu, a gente se mantém ali numa situação infantil. E aí os problemas vão aparecendo e a gente está emaranhado com aquela questão e nem percebe. Então, a sessão da constelação, ela traz essa informação pra gente. À medida que o cliente vai se abrindo e eu vou trazendo e perguntando questões da história, ela se revela ali através desse campo morfológico. E aí a gente pode fazer um processo de cura, né? Onde a gente vai ressignificar, onde a gente vai colocar cada um no sistema. Claro, sempre com a disponibilidade do paciente, né? O quanto ele realmente quer viver aquela situação, para que a gente possa tirar esse emaranhado que a gente chama, como se fosse o problema que ela está vivendo ali, para dissolver. E aí, se necessário for, se for uma questão mais grave, ou se isso estiver impactando uma outra área, aí é importante dar continuidade na terapia. Depois da identificação. Muito legal. E mesmo na terapia, muitas vezes eu trago, porque o cliente, ele traz um problema para nós, esse problema nunca é o problema. Então, ele chega com uma questão. É a ponta do iceberg, né? Exatamente. Ele chega com uma questão e outro problema está acontecendo. Então, eu escuto a fala dele, mas nós temos técnicas para entender o que está por trás e a gente vai buscar qual é o primeiro problema. O problema realmente que importa ali, que está desencadeando todas as outras coisas. E a gente inicia esse processo, e eu gosto sempre de fazer exercícios sistêmicos no meio do processo, ou a constelação, que seria o processo inteiro, né? A sessão completa, para que ela veja, para que ela enxergue o que ela está dizendo. Até quando o que ela está dizendo não bate com o que está acontecendo. Porque aí, quando ela vê, ela fala, opa, realmente temos aqui uma situação que se confirma. Então, é muito interessante como isso traz ela para a dor, sabe? Traz ela vulnerável para se abrir. Então, facilita também as pessoas mais resistentes começarem pela constelação. É uma quebra do gelo, assim, né? Hoje, né, a gente vive num mundo muito
de muitas informações. As pessoas vão, procuram, qualquer tema que você queira, hoje você joga lá na internet e você tem, né? Tem aquelas informações, até as pessoas começam a seguir, segue um, segue o outro, e aí você fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Muitas vezes os jovens se iludem àquela vida de rede social, né? A vida de internet. Como é que você vê isso, né? Afetando a saúde mental da criança, do adolescente, né? Do adulto. Antigamente eu dizia assim, né? Que a vida era uma revista Caras. As pessoas, todo mundo queria ser aquela família Caras, né? Na revista. Pra quem não sabe, é uma revista. E hoje é o Instagram. E às vezes as pessoas se iludem com aquela situação, né? Porque ninguém vai lá dizer que tá, droga minha vida, tá... Não, é sempre uma venda de uma imagem que não é real, né? Como é que você vê isso hoje interferindo nessa formação também? É delicado porque, por um lado, a gente tem essas informações, um grande ganho, porque até para entender, por exemplo, sobre o que é autoconhecimento, falando sobre a saúde mental, nós temos que tomarmos o cuidado, avaliar muito bem as informações que chegam até nós. Uma primeira coisa que eu sempre digo não adianta você ficar seguindo 10, né, gurus, 10 pessoas maravilhosas, não importam quem sejam, e querer fazer os 10. Não dá. Um tem uma linha, né? Exatamente. Você tem que fazer uma conduta que tem a ver com aquilo que você acredita. Você vai pegar aquela informação que você entendeu como legal e trazer para sua realidade e colocar aquilo em prática. Porque se você ficar o hábito do amanhã, né, do agora, aí acorda às 7 da manhã, aí banho gelado, não dá. É muita coisa e aí isso faz com que a saúde mental seja muito danificada porque baixa autoestima, porque entra a comparação, porque eu não tenho mais foco muitas vezes. Às vezes eu não tô presente aqui no agora, não tô presente com a minha família ou no meu trabalho, né? Hoje no trabalho é um problema, os funcionários ficam no celular, muitas vezes até em lugar que não pode estar com o celular, né? Às vezes o marido tem que falar, bem pra cama, vamos aqui pro nosso quarto namorar, ou o filho, né? O meu filho, por exemplo, de 9 anos, fala, mãe, você falou pra mim que não pode celular, você tá trabalhando, já passou o horário. Isso é muito Ele bacana, é um fiscal. Né? Por quê? Porque a gente se distrai com muitas coisas boas, mas que juntas pode trazer uma série de complicações para nossa saúde mental e emocional. Você falou da questão até quando você colocou do seu filho, né? E ele tem essa percepção, essa visão, porque você implementou isso, uma regra em casa, né? E muitas crianças e muitos adolescentes hoje, eles não vivenciam isso, né? Pelo contrário, eles queriam até que os pais dessem mais atenção e os pais falam assim, fica aí com o celular um instantinho que eu já venho. Eu vejo essa situação, como a gente pode ajudar, né? Nós, do lado externo, eu quanto escola, você quanto psicóloga, como a gente pode ajudar as crianças e adolescentes nessa percepção de que o mundo real é muito diferente lá do mundo da internet. Sempre o questionamento, né? Meu marido faz muito isso com meu filho. Ele sempre chega, porque ele fica olhando aquele YouTube, tipo Instagram, TikTok, não sei como chama aqueles vídeos rápidos. E ele sempre tem uma receita, uma dica para limpar a casa. Ele é 1001 informações. Uma frase... automotivacional, ele traz alguma informação. Pai, você sabia que... Não, filho, não é. Vamos pesquisar? Você tem que entender que nem tudo que você vê é verdadeiro. Então, esse questionamento. Porque eu acho que não tinha informação, de repente tem muita informação e a gente acredita em tudo. Então, ter esse discernimento, deixa eu ver aqui se essa informação realmente confere, é um passo importante. E também ter essa autoanálise de, será que essa vida que eu estou tendo, diante dessas informações, estão me ajudando ou atrapalhando? Seja na minha profissão, seja no meu relacionamento, seja na minha saúde. Porque muitas vezes a gente entra no automático. Se você pegar, por exemplo, adora achadinho da Shopee e receita no Instagram, por exemplo, para distrair, relaxar, eu adoro ficar vendo. Se você vê 2, 3, vem 10. Se você deixar, você fica 4 horas. Então, quanto isso tá tirando o foco do que realmente é importante ou não? Essa a percepção, essa autoanálise
autoanálise, parar. Tudo isso tem a ver com autoconhecimento, percebe? Eu percebo assim, para a criança, né, que não tem discernimento total dessa situação, é muito importante o acompanhamento dos responsáveis, né, dos pais estarem presentes para ver realmente o que eles estão fazendo, né? O que acontece, né? Agora, falando sistemicamente, muitas vezes esses pais estão adoecidos. Nós vivemos uma geração de pais e avós adoecidos. Nós passamos por guerra, nós passamos por inúmeras coisas no passado. Então, é muito difícil a geração dos nossos pais terem uma vida realmente saudável nesses 3 pilares: saúde, amor e dinheiro. Então, esse pai chega na nossa época aqui e muitas vezes o celular acaba sendo um aliado para ela, né? Para ele. Então, a fuga da realidade. A gente tá sem tempo, a gente é multitarefa, a gente tem que dar conta de tudo. E aí, enquanto ele tá se distraindo aqui, eu posso jantar, eu posso conversar com uma amiga, ou eu posso trabalhar. E muitas vezes a gente negligencia porque nós estamos nos negligenciando, percebe? Muitas vezes nós não estamos cuidando do que realmente é importante, que é da gente. Então, tudo começa com a gente, no caso dos pais. Quando eu dou conta que alguma coisa não está funcionando aqui na minha vida, eu preciso entender que isso vai ter reflexo no meu filho. E se já não está funcionando na dele, é sinal que não está na minha. Porque os problemas dos filhos estão nos pais. Né? É duro, mas é a realidade. É a realidade, né? Não tem problema infantil que não tenha relação com a vida familiar. Não tem. Pode ser saúde. Nasci com ela. Tem influência com o meu ambiente familiar. E a gente não consegue muitas vezes perceber isso, né? Assim, para um adolescente hoje, como é que eu posso usar o autoconhecimento para eu ter mais foco nos meus estudos? Como é que você... Assim, o que você diria, né, que a gente pode fazer? O autoconhecimento vai ajudar a pessoa primeiro a entender, né, como ela funciona, o que ela gosta, quais são os horários. Então, por exemplo, perfil comportamental, como que eu estudo, quais são as formas. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, né, que fazem isso, de entender como eu aprendo. Tem gente que aprende visual, tem gente que é sinestésico. Como eu funciono? Eu sou uma pessoa mais mente, eu sou uma pessoa que sinto mais, eu sou uma pessoa mais da ação. O estudo é completamente diferente, né, para cada perfil. Então, enquanto eu vou me conhecendo, eu vou criando estratégia que me ajuda. Eu sou mais da parte da manhã, eu sou mais da parte da noite, né? Eu gosto de qual estilo de aula. Eu sempre gostei mais, e acho que não, porque eu comecei no técnico, de curso técnico do que curso acadêmico. Embora eu tenha feito 2 faculdades. Mas eu gosto dessa vivência, dessa prática, dessa interação, dessa conversa. Então, tudo isso vai ajudando em como eu vou me dedicar a estudar e me interessar pelo que eu estou estudando, né? Eu vejo você falando assim, e eu vejo assim, são várias situações assim, né, que vem à mente, né? Eu começo a lembrar, até mesmo dos alunos, como eles falam, de nós mesmos, por exemplo. Eu faço atividade física, prefiro 7 horas da manhã do que 9 horas da noite. 9 horas da noite eu costumo dizer que eu não sou nada nem ninguém, né? Então a gente começa a se perceber. E eu vejo assim, o aluno, quando ele tem um foco, né, eles vão buscando mesmo, né? Eu tenho um grupo de alunos lá na escola que são atletas mesmo, bem, como se diz, conceituados, de muitas conquistas, né? E uma delas tem 8 anos. E aí você vê, agora eu tô seguindo elas no Instagram e eu fico admirada de ver o foco e a determinação que elas têm. Como é o treinamento, como é o dia da competição, né? E aí você vê, poxa, imagina, né? Vamos lá, 50% dos nossos jovens hoje tivesse essa percepção, que para você ter as suas conquistas, você tem que se entregar de corpo e alma, né? E às vezes você vê aquele mundo de riqueza, né? Você vê, entra lá, o cara podre de rico. O que eu vou fazer para ficar assim? E aí, às vezes, as pessoas se viajam num pensamento e não caem na real, não é isso? Sim, muitas vezes. Hoje, né, a gente vê que a vida acadêmica, eu não sei se antigamente influenciava mais ou se hoje influencia mais. A minha percepção é que hoje os nossos alunos são muito mais influenciados pelo externo mesmo, né, do que a vivência dele diária
dentro de casa, porque a gente costuma até dizer, né, a criança sozinha ela tem um comportamento e a criança num grupo ele tem perfil do grupo. E assim, como é que você vê isso no dia a dia assim das crianças, assim, do adolescente? A nossa formação ela acontece da gestação até 7 anos. Então, nesse momento, a família é extremamente importante, a criação de pai e mãe é extremamente importante. Nesse momento, está formando ali os traços de caracteres, que são as personalidades. Todos nós passamos por 5 fases nessa época, né? De 0 a 7 anos. Depois dos 7 anos, os pais só vão lapidando até chegar na adolescência. Depois da adolescência, o que ficou, ficou. E o resto a gente vai mudando, modificando com a experiência social. Então é extremamente importante quando a gente fala que todas as nossas dores, né, a causa está na família de origem, é por causa disso. Porque, não se relaciona bem na escola. Não se relaciona bem na escola hoje, porque tem uma questão que não se relacionava na infância, não digo nem dentro de casa hoje. Então, sim, o adulto hoje tem uma influência muito grande com o meio que ele vive, os sistemas que ele vive. Mas a criança, o sistema era de origem. E o que impacta hoje na nossa vida é o sistema de origem. Então, muitas vezes a gente está vendo uma geração, e aí, independente de idade, eu não estou nem falando geração de idade, a geração do momento que nós estamos vivendo, que a gente vive os extremos. Ou eu sou a vítima, coitadinha, olha tudo que fazem comigo, ou eu sou a controladora que quero estar no poder, que manda e desmanda e ninguém fala isso, sou eu aqui que cuido da minha vida, que sou protagonista. A gente vive muito isso. Exatamente. Quando, na verdade, isso só é um mecanismo de defesa. Olha que interessante, né? Eu ataco para me defender. Ou me faço de coitadinha para ter atenção, porque lá atrás eu não tive atenção. Isso é muito... a gente vive isso no dia a dia da escola o tempo todo. Essa situação, né? Sim. Às vezes o pai chega lá e fala assim, eu não sei o que aconteceu com meu filho, não sei. Mas de ontem para hoje, vamos dizer, né, de forma muito exagerada, de ontem para hoje é outra pessoa. E eu costumo dizer, gente, isso não foi de ontem para hoje. Isso é um processo que vem sendo construído ao longo de algum tempo. De repente houve essa falha de não percepção. Ou até mesmo, às vezes eu acho de não aceitação, né? Eu percebo, mas eu não quero aquilo ali. Aquilo ali não é verdade. Nós estamos no automático, né? Então, muitas vezes é difícil. A gente demora. Quantas vezes um sintoma tá com uma dorzinha no olho? Você vai se dar conta que tá com uma dorzinha no olho 3 meses depois. A gente tá no automático. Né? Normalmente, a grande maioria, o tempo todo, está fazendo tudo no automático. Não está presente realmente para o que está acontecendo. Então, uma situação como essa, a pergunta, né, quando ela chega ali, vamos dizer que essa mãe vai para a terapia, né? Olha, tem um problema acontecendo aqui com meu filho, ele mudou de ontem para hoje. A pergunta é, o que estava acontecendo quando esse problema começou dentro da sua casa, se é uma criança? Se não é uma criança, se já é uma adolescente ou um adulto, o que estava acontecendo nos sistemas que ele vive, escolar, profissional, amoroso, quando tudo aconteceu. Porque o problema não está nessa mudança, seja ela qual for. O problema está no que estava acontecendo, que ele precisou deste problema para, de alguma maneira, chamar a atenção. O nosso corpo ele tem uma inteligência fantástica e ele sempre vai procurar para nós qual é a melhor opção das existentes. Às vezes é uma doença, às vezes é um chilique, né? Às vezes é uma suspensão, às vezes é ser traída. Por quê? Porque a gente tá com uma dor ali interna tão grande que não é de hoje, porque aí a gente pensa assim, nossa, mas não era para tanto. Por que a pessoa tá se comportando desse jeito com esse problema? Não é de hoje. Tá lá desde 0 a 7 anos. Aquela dor, ela só foi aumentando, aumentando, aumentando. Então ela precisou de alguma maneira chamar a atenção, o corpo falando, sinal de alerta. Faz alguma coisa com isso, para que ela olhasse para ela, ou para que a família olhasse para ela. E aí é uma necessidade, de novo, um mecanismo de defesa, uma proteção do nosso corpo. Às vezes a gente fala isso com os pais. Olha só, para um pouquinho, preste atenção, vê o que está acontecendo, né? É porque às vezes o adolescente tem um comportamento na escola e a gente percebe e fala e às vezes as coisas não vão, né? Não evolui. A busca ali por um apoio, né? Muitas vezes tem a questão financeira, né mesmo? Hoje, como é que você vê essa questão do limite pelo financeiro? Você, assim, você acha que a saúde pública podia estar
melhor, né? Oferecer essas condições também. Sim, sim. Claro que se a gente vivesse, né, num país e numa condição que oferecesse a gente respaldo mental e físico de forma positiva, real, né? Que realmente ajude, não é ter, né? Ter tem, mas a questão é a qualidade do que se tem. Seria maravilhoso. Mas eu acredito que é uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade nossa. Então, dentro da situação que a gente tem, seja ela qual for, a gente tem que priorizar o que é prioridade, né? Então, eu falei que eu vim de uma família humilde. Mesmo com uma família humilde, havia ali uma importância e foi me dado orientação, não dita, porque a minha mãe não era uma mãe presente nessa educação da fala, eu acho que era do exemplo, do que realmente era importante. Então, ela, por exemplo, priorizava pagar um convênio médico. Eu fiz terapia, comecei a fazer terapia na adolescência, mesmo ganhando pouquinho. Meu início não foi grande, mas era uma coisa que eu priorizava. A grande sacada... reconhecer, né? Eu fui pra frente. A grande sacada, vou deixar, se eu puder deixar assim, uma dica, um grande ponto de reflexão para a vida, assim, que eu acho que serve para todos os alunos de qualquer idade, em qualquer curso, é parar e pensar o seguinte: nós todos queremos o quê? Qual é o nosso objetivo primário na vida? Ser amado e amar é o amor e ganhar dinheiro. Pelo menos para a vida básica. Os nossos sonhos vão vindo à medida que a gente vai desfrutando da vida e entendendo como a vida é maravilhosa, né? Mas desde da classe mais baixa, ela precisa de dinheiro para sobreviver. Então ela quer o dinheiro pelo menos para comprar ali o básico. E ela precisa ter saúde, que nós negligenciamos a vida toda e só vamos pensar nisso quando já está faltando. E aí a saúde é física e é mental também. Muitas vezes o mental ninguém nem sabe que existe, né? Tá ali. E qual é a origem para se ter amor, dinheiro e saúde? Cuidar da vida emocional e mental. Porque a origem está no emocional. Com o emocional e o mental ou de sucesso, né? Ou fortalecido, positivo, ou não, ou negativo, ou ruim, ou fracassado, isso vai impactar nos meus comportamentos e nos meus resultados nas 3 áreas. Na autoestima demais, né? Então, o que deveria ser importante e prioritário na nossa vida? Cuidar do emocional e do mental. Mas não fomos criados com essa cultura. Então, não priorizamos isso, mas hoje a grande sacada é entender como eu posso, ainda que eu não tenha dinheiro para uma terapia formal, como eu posso cuidar do meu emocional e do mental. Porque eu vou na origem, para que eu tenha comportamentos positivos, para que aí eu consiga fazer o que eu preciso fazer para ter uma vida amorosa feliz, né? Para ter um sucesso profissional e para manter a minha saúde física. Porque até a saúde física, ela está relacionada à saúde emocional. Tudo começa na emoção. Aquilo que eu sinto, que eu fui guardando desde 0 a 7 anos, tá me fazendo mal e eu nem sei. E aí lá na frente eu descubro um câncer, uma depressão, alguma coisa mais séria, ou mesmo uma gripe, ou mesmo uma dor de garganta, está relacionada ao que eu estou vivendo naquele momento. Então, é importante eu olhar como que eu estou emocionalmente, né? Isso está me fazendo bem? Não está me fazendo bem? Para que caminho eu vou? Então, se um grande pensamento, vamos dizer, uma grande luz, eu acho que seria essa. Olhe para a sua saúde emocional e mental, que é o princípio, a origem de tudo que você deseja. O restante vai ser muito consequência se você tem fortalecido ou não, positivo ou negativo. Isso vai ser de extrema importância. De extrema importância. Eu vejo às vezes, né, você falando assim, eu fico fazendo as reflexões aqui, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ter que tomar um remédio, sei lá, pro resto da minha vida? E se você tivesse um câncer? Você não iria tratar? Então eu costumo assim, eu acho que as coisas têm que ser, as pessoas precisam ter essa percepção, né? E eu não sei hoje, mas antigamente, com a convivência das crianças na rua, de brincar, de jogar futebol, de jogar pedra em lata não sei o quê, né? Isso tudo desenvolvia mais a prática do seu limite. A criança tinha mais ia se formando, se construindo nessa situação de eu tenho
os meus limites, eu tenho que respeitar a regra do jogo, né? E assim, eu vejo que hoje, às vezes, essa questão de você se isolar muito no mundo virtual, você cria uma sensibilidade muito grande a qualquer tolerância, né? E a gente vivenciou um pouco isso no retorno às aulas presenciais, firmes mesmo, completas, foi em 2022. Gente, no primeiro mês de aulas, era briga direta dentro de sala de aula. Ah, porque ele esbarrou em mim, porque ele sentou na minha cadeira, porque... Então, assim, são coisas que você vê que vem da falta de um relacionamento, né? Nós vivemos, na época da pandemia, uma situação limite, onde o vazio emocional que a gente carregava foi posto ali à prova. A gente tem uma grande maioria de pessoas hoje que sofre de dependência emocional, que é essa necessidade de agradar as pessoas que ela ama, seja a mãe, o pai, o tio, o irmão, né, o chefe, o vizinho. Tudo começou com pai e mãe, não se esqueça, mas acaba indo para todo mundo. E aí eu me vi numa situação onde eu estava ali isolada, né? Com um vazio enorme, com uma carência enorme, com uma dependência enorme das pessoas por qualquer motivo. E de repente eu volto nessa interação e tá todo mundo com esse adoecimento, vamos dizer assim, né? Com pouca tolerância pro problema do outro. Porque é como se todo mundo quisesse sair abraçando, mas na verdade tinha ali que lidar com outras situações. E nem podia, no princípio, sair abraçando. Então, o convívio social é extremamente importante para que a gente não só entenda o limite do outro, mas entenda o nosso limite. E coloque limite no outro. Porque nós também vivemos um problema muito sério da dependência emocional, que é falar sim. Não, é aquela necessidade de ser aceito, né? Ser aceito, de ser aprovado, de ser reconhecido. Então, eu escolho um curso pelo outro, tenho uma profissão pelo outro, eu vou fazer um concurso público pelo outro. Olha quantas decisões, muitas vezes, eu caso pelo outro, né? Eu tomo em relação a ser aprovado, ser reconhecido, ser amado. Quantos likes eu terei? Exatamente. Aí vem todo esse reforço, né? Tem o apelo físico, tem o apelo emocional, tem o social, tem o relacionamento, né? As amizades que são importantes, claro. O relacionamento é extremamente importante para nós, mas muitas vezes, se eu vivo num ambiente com relações tóxicas, essa dependência emocional vai aumentar, o meu vazio vai aumentar. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que estão com muitas pessoas, falam muito, e aí você nem imagina que carrega uma dor tão imensa, né? Uma depressão. Às vezes acontece, eu já vivenciei situações de pessoas que se suicidam, que no dia anterior você falava, não, impossível. Tava em evento, tava em festa, mas era sempre alegre. O que aconteceu? Ninguém sabe a dor existencial, né? No íntimo. E isso é um vazio que às vezes a gente disfarça, né? A gente não traz. A depressão, ela, até nesse sentido, ela é mais fácil, vamos dizer, porque ela expressa ali o que está acontecendo. Ela não consegue fingir, né? Tem outras doenças que não. Quando você vai ver, né? Ela já está muito mais profunda, porque ela consegue, de alguma maneira, disfarçar. Exatamente. Você falou da questão da tolerância, e eu vejo que, de modo geral, as pessoas hoje vivem num mundo sem tolerância, né? Vamos dizer, se eu tiver que ficar aqui numa fila, gente, olha só, eu tenho compromisso, tenho horário, eu tenho que passar, tenho que fazer, tenho não sei o quê, eu não vou esperar, né? E assim, isso faz mal a você mesmo, né? E às vezes as pessoas não têm essa percepção. Não. Esse autoconhecimento que está fazendo com que ela se prejudique naquela intolerância dela, né? A gente muitas vezes está tão dentro do nosso umbigo, né? Como se a gente fosse a única pessoa importante do planeta, né? E que todas as minhas vontades devem ser aceitas. Nossa. E tudo tem que acontecer. Bert Hellinger, que é um grande terapeuta sistêmico, né? Que trouxe essa abordagem pra gente, ele tem uma fala que mexe muito comigo. Cada vez que eu leio ele, eu me apaixono mais. E ele diz que o nosso lugar de saúde é na humildade. Quando a gente consegue ser um ser humano humilde, a gente consegue estar num sistema saudável. E humilde, eu fiquei arrepiada. E humilde significa, olha que lindo, eu também acho muito lindo, que grandioso. Porque eu descobri ao ler ele que eu não era humilde, que eu era muito arrogante, porque eu me achava. E ao ler ele, eu falei, gente, como isso é tudo. Como
É isso, eu não sou nada. Quem sou eu para julgar? Porque eu julgava minha mãe, eu julgava meu pai, eu julgava, sabe, os sistemas que eu vivia. Eu queria, não, isso não tá bom, sabe, aquela pessoa crítica. Claro que tudo isso tem um lado positivo, o lance de você, dentro de uma empresa, buscar o melhor para a sua vida, né? Mas é um preço que acaba com a nossa energia feminina, principalmente, com a nossa saúde. E aí o Bert traz para a gente essa humildade num lugar de que eu preciso olhar primeiro para os meus pais, sem julgamento. Eles fizeram o melhor que eles podiam com as informações e com a consciência e com o que eles deram conta. E o grande presente da vida foi a concepção. Mais nada, se ele criou, foi um plus. A concepção foi o grande presente da vida. Então, quando eu estou nesse meu lugar de humildade, porque eu sou menor que os meus pais, esse é o meu lugar de saúde. E isso serve para um professor, isso serve para um chefe. E eu olho também para tudo que está ao meu redor, sem ficar me colocando no lugar infantil. Ai, que faltou. Ai, que não me deram isso. Ai, porque eles foram assim. Ai, porque podiam ter feito isso. Porque esse é o lugar de criança, quando eu tô sempre reivindicando alguma coisa, cobrando por alguma coisa, me faz estar num lugar que eu não recebo o presente da vida. Então, nem aquilo que eles me deram, que é a concepção, a vida, a energia de vida, que é a energia de dinheiro, né? Que é todo esse desejo de viver e aproveitar, porque viver já é maravilhoso, já foi um presente. Eu tenho, porque eu tô nesse lugar de olhando para o que falta. O tal do copo vazio ou copo meio vazio ou meio cheio. Exatamente isso. Então, é humildade onde eu aceito onde eu estou e as hierarquias que eu vivo no meu lugar. Nem de pequenininho e nem de grande, mas no meu lugar, com o que deu conta. O resto deixa comigo, porque foi um presente. Então, esse presente eu faço. Eu não preciso estar sempre exigindo, cobrando, reivindicando. E quando eu li para aquilo, eu falei, gente, isso é fantástico, fantástico. Porque olha como o mundo seria muito melhor se a gente tivesse essa consciência. Né? Não, né? Nem a percepção, é você ter realmente, como você diz, a consciência. Né? Porque a partir do momento que eu tenho como a consciência... Né? Você não é a última bolacha do pacote. Né? Quando eu tenho a consciência, me abre ali uma oportunidade de reagir diferente, de tomar uma decisão de ser diferente. Por isso que eu falei, ó, o emocional, aí eu ajo desse jeito porque meu emocional tá abalado, né? Aí a parte mental, eu, criei uma consciência ali de que não tava legal, que tem alguma dor, e eu mudo o meu comportamento. Ao mudar o meu comportamento, eu tenho a decisão de ser uma pessoa diferente, né? De agir diferente. O resultado é consequência. Isso é muito importante mesmo. Lá na nossa escola, a gente trabalha com muita... A nossa linha de trabalho é pedagogia de projetos. Então, a gente tem projetos que são extra sala de aula, né? Porque os alunos, eles precisam se reunir, eles precisam trocar conhecimentos e trocar experiências. A gente, às vezes, como é a Semana da Indústria, a Cultura Maker, a gente traz para dentro da escola outras vivências. Agora, a gente encerrou o semestre com a Feira de Cultura, que os alunos, eles precisam se reunir para em cima do tema, eles verem como é que eles vão fazer, como é que eles vão trabalhar isso, como é que vão desenvolver aquele conteúdo, quem vai fazer o quê, quem vai pagar o quê, quem que vai dançar, quem que vai fazer. Então, assim, esse projeto é da turma. Tá? Esse projeto é muito grande, porque ele abrange a turma. Se você fizer errado, eu vou me prejudicar também. Então, todo mundo tem que vigiar todo mundo, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa percepção. Meu filho, poxa, vou fazer um trabalho de grupo, ele não pode fazer sozinho? Não, esse trabalho é em grupo. É justamente para ele aprender a trabalhar em grupo. Porque você sozinho é você. Mas e quando você estiver dentro de uma empresa? Vai ser serão as suas regras? Não, tem as regras ali, você precisa obedecer aos limites, né? Então, assim, isso, às vezes, os adultos, os pais que estão fora, eles não conseguem ter essa visão, né? Bom é quando eles vão lá reclamar de alguma coisa, que eles não gostaram do que aconteceu, e a gente vai e consegue mostrar para eles como que, mesmo acontecendo qualquer falha, foi muito grandioso para eles. E são projetos que, às vezes, na semana anterior, eles estão chorando, com medo de não dar certo, né? Então, o emocional deles tá todo ali focado ali. Ou, na hora de apresentar, quebrou uma peça, um negócio, um mecanismo não tá funcionando, e entra aquele desespero. Então, assim, calma,
vamos resolver, né? Então, assim, essa coisa, a gente trabalha muito através das atividades extras de sala de aula, né? E, assim, eu acho que esse é um bom caminho. E a gente, como a gente acredita e tem obtido resultados, a gente continua. Você falou, assim, do crescimento da criança também. Na minha sala, a gente não trabalha eu e a coordenadora do ensino fundamental, a gente não trabalha, aliás, nenhum coordenador lá na escola trabalha de porta fechada, ninguém. Toda a porta sempre aberta para os alunos poderem entrar o dia que quiser. E eu tenho um hábito, esse ano eu tô menos, né, de deixar um pote de bala na minha sala. Mas a regra é uma bala por dia. Ou aqui, ou ali na outra sala, ou na outra sala. E às vezes eles querem burlar, lógico. Mas às vezes, aí o próprio colega diz, não, mas ele já pegou. Então, assim, o simples prática ali de dar bala muda muito, gente. Assim, eu vejo a mudança deles do início do ano letivo e no final do ano letivo. É muita diferença, né? E isso eu acho, assim, muito bacana também, porque a gente consegue ver ali nos pequenos detalhes como a gente dá condição para aquele aluno crescer, para aquela criança ou adolescente crescer, né? Isso que você trouxe, só fazendo uma parte, olha que interessante, é um cuidado. Quando eu deixo a minha porta aberta, eu tô dizendo, você pode falar aqui, talvez ele não possa falar em casa. Ou talvez ele possa até falar, mas não é ouvido. Ou não se sente ouvido, porque uma coisa que a gente quer também, vamos dizer que nós como pais erramos muito, né? Às vezes a gente quer o melhor, mas não fazemos. Se o filho não quiser matar a mãe, aquela coisa assim, ai meu Deus, minha mãe é má. Aí, se não disser isso, que minha mãe ou prefere mas outro mesmo filho, às vezes né? querendo ouvir, achando que tá ouvindo, você não tá ouvindo a necessidade. Então, quando você traz para uma escola onde tem a porta aberta e ao te ouvir, eu ainda tô cuidando de você, dando uma coisa que eu sei que você gosta e que talvez uma coisa que nem o pai vai querer, né? Às vezes critica, doce não pode, não sei o quê. A van dos meus filhos faz isso, né? Deixa sempre ali uma vez por semana um pirulito, uma bala, um chocolate. Pergunta se meu filho quer trocar de van. Não quer. Pode acontecer o que for, cinto quebrou, deu problema, não quer. Por quê? É um cuidado, eu sou visto, é uma necessidade minha, não importa a saúde, não importa o que o pai pensa, é uma necessidade minha que está sendo atendido. E o que nós estamos carentes, né? Se a gente for pensar no vazio emocional, na dependência emocional, carente de atenção, carente de ser ouvido, carente de ser agradado, de ser cuidado, de ser amado. Então, tudo ser isso... percebido, né? Exatamente. Assim, a gente, você tá falando isso, olha, eles lancham dentro da minha sala, né? As crianças, os menores, eles gostam de lanchar dentro da minha sala. Então, eles pegam meu celular, e quando eles só conseguem desbloquear a foto, né? E às vezes eu pego meu celular, tem 300 milhões de fotos. Aí eu tenho que sair apagando tudo, porque senão daqui a pouco eu não tenho memória mesmo. E quanto a gente recebe, muitas vezes, o feedback da família. Quando a gente tem eventos, aí as famílias vêm e falam assim, nossa, ele gosta tanto de você, ela te adora, ela não sei o quê. Então, assim, é o que você está falando. Ele não vai trocar de van porque ele está sendo acolhido. Exatamente. Né? E o quanto isso é importante. Eu costumo dizer o seguinte, se a criança está feliz, não mexe. Não mexe não porque está ganhando o jogo. Exatamente. Né? Se a E criança aí o aprendizado fica muito mais fácil, fica muito mais leve, né? Eu consigo ter um rendimento melhor, porque é tudo consequência do ambiente, do sistema que eu estou. Assim, eu digo assim, né? Você consegue construir a sua confiança. Né? Eu estou ali porque me respeitam, eu sou mais um ser humano, não um número na ficha de chamada. As pessoas conhecem, às vezes a gente fala de um aluno, sempre tem alguém que fala assim, isso aí, fala a vida, aí os outros falam, meu Deus, vocês sabem de tudo. Porque a gente vai pegando às vezes com eles, vai vivenciando um pouco o dia a dia deles e as crianças vão falando, né? Então a gente vê quando é que eles estão bem, às vezes eles não estão tão felizes naquele dia, a gente percebe o quanto é importante para o crescimento deles e o nosso também, né? Você acha que o autoconhecimento, ele vai nos fazer despertar mais os nossos talentos, né? Sim. Não só despertar, mas saber, né? Entender quais são os nossos talentos, as nossas habilidades, até nossas habilidades sociais, né? O que eu sou boa com um amigo, o que eu sou boa em grupo, como eu me apresento, como eu me comunico. Então, o autoconhecimento, ele é o princípio para eu entender o que eu realmente quero. Porque a gente nasce de 0 a 7, é o que os nossos pais querem. Depois a gente vai para uma escola moldada pela cultura da nossa família. E muitas vezes não dá certo, né? Meus filhos, né? Os dois estudam numa escola que prepara para fora.
né, com um preparo na língua francesa, na língua brasileira. Também prepara para dentro, né, que a maioria não, para o Enem. Mas principalmente para fora. E eu tenho pacientes, né, mães de alunos lá, que elas dizem assim, era o meu sonho, não é para ele. Ou ele não se adaptou, ou ele tem uma questão cognitiva ou de foco, né? Uma questão mais séria, ou bullying, ou questão social, e ele fala, eu não quero isso. Não é né? isso que eu quero. Claro que ele não diz assim, foi todo um processo em terapia pra gente entender que chegou um momento que aquilo não tá fazendo bem para ele. O nosso sonho não importa neste caso. Por mais que eu quero dar o melhor, talvez eu não tenha que preparar o melhor onde ele seja feliz e seja preparado para o que ele realmente quer. Talvez ele nem queira ir para fora, né? É o que eu sempre digo para eles. Se vocês forem morar fora, ok, é uma oportunidade que eu não tive, que pode ser muito bacana, mas não são obrigados. Vocês vão escolher onde querem morar, o que querem fazer. Então, às vezes, não adianta eu olhar com o olhar das minhas necessidades para essa criança que vai se tornar um adulto que vai continuar olhando para as minhas necessidades. Que isso não é funcional na vida do adulto. Eu tenho que dar o meu melhor, mas eu tenho que dar liberdade de escolher. Para ele escolher, não a minha. Porque às vezes a gente interfere. Isso é difícil, né? Claro que às vezes interfere. Difícil. Eu interfiro em vários momentos, lógico, né? Com coisas mais simples, assim, não, essa roupa não, você vai ali, uma coisinha ou outra que você quer, não faz isso, não vai pra amiga ali, né? De um jeito sutil pro que você deseja. Agora, quando a gente fala de uma coisa séria, é importante que a decisão seja desse adulto, porque ele já foi criança, eu já preparei, e agora é com ele. E muitas vezes a gente não permite isso, né? Eu vejo muito isso, inclusive, assim, quando a minha caçula era pequena, ela ficava assim, mãe, deixa eu ir embora, morar não sei aonde, deixa eu morar não sei... Aí um dia eu falei assim, se você não parar de me perturbar, você nunca vai morar em lugar nenhum, você vai continuar morando aqui. Porque era assim, 12, 13 anos, 14 anos, e querendo o mundo, né? Porque ela é assim. E aí, uma vez, eu me peguei, assim, arrasada, porque eu tinha certeza que o dia que ela fosse, ela ia buscar cada vez mais e provavelmente não voltaria, né? Eu falei assim, mas eu não tenho esse direito de impedir isso. Né? Que lindo, né? Eu falei assim, eu não é uma tenho dor, não deixa de ser, claro, é uma dor. Eu quero saber, porque deve ter sido um homem que inventou que filho é criado pro mundo, né? Eu falo assim, porque a mulher, a gente boa, não ia falar um negócio desse. Mas mentira, brincadeira. Mas dói, né? Porque dói, você deu, você entregou, né? E aí, de repente, chega um momento de ficar livre. E muitas vezes, quando um filho fica livre, a gente vai entrar com o quê? Com as nossas dores. Casamento tá bom, trabalho tá bom, os pais estão bem. Qual que é as questões que nós temos que olhar aqui? A gente estava envolvido com o filho. Por isso que tem as crises do ninho vazio, né? Deixa agora. O autoconhecimento, ele vai ser fundamental para tudo na nossa vida, né? Você, a sua vida familiar, a sua vida profissional. Então, a gente percebe isso, né? Como é que a gente pode trabalhar, assim, como é que você fazendo análise corporal, né? Você tem esse viés também. Como é que é isso que como é que é essa visão, né, de análise comportamental? A análise corporal, ela é uma técnica de Reich, né? É uma linha da psicanálise junto com Freud, que ela traz pra gente uma consciência que através da leitura corporal eu consigo entender como foi o mundo emocional dessa criança de 0 a 7, né? Como ela passou por essas fases da gestação até 7 anos, o que ficou registrado no corpo dela está registrado na mente inconsciente dela. Então eu entendo quais foram os maiores traumas, as maiores dores ao ver o corpo de uma pessoa. Então quando eu aprendo essa técnica, primeiro eu aprendo a me conhecer profundamente. É uma técnica assim maravilhosa que traz um nível de autoconhecimento para que eu trabalhe melhor as minhas habilidades, para que eu tenha mais performance com aquilo que eu sou boa. Também ajuda muito nas dores, mas principalmente eu entender o que eu sou boa, né? Eu entendo o meu mundo emocional, eu entendo como eu penso, como eu sinto e como eu ajo. Olha que liberdade que me dá, que controle para uma escolha de uma profissão, para trabalhar em equipe, para trabalhar dentro de um relacionamento. Eu consigo ter ações muito mais positivas. E quando eu entendo um pouco sobre mim, é impossível você não entender sobre as pessoas, porque você vai adquirir um conhecimento que, claro, você não vai ser uma profissional que vai fazer a leitura corporal, mas você consegue entender
entender como que o outro também funciona, né? Então, eu fiz com a minha filha quando ela tinha 10 anos, que é mais ou menos a idade que a gente começa a fazer. E foi transformador, porque ela estava vivendo aquele momento pós-pandemia, meio de pandemia, aquela loucura, e ela virou um dia para mim e falou: mãe, tá pior do que quando você trabalhava no corporativo. Você atende aqui em casa, trabalha mais, a nossa casa é grande, ninguém se encontra. Deixa eu te contar uma coisa, eu tô assaltando a cozinha. Tô engordando e tô ansiosa. Assim, 10 anos. Que visão, 10 né? anos. Ainda falou, você não cuida das mães, falando para as mães o que elas fazem de errado com os filhos? Quais foram os problemas? Eu vim aqui te falar isso. Exatamente. Senta aqui que eu vou te contar o que você está fazendo de errado. E aí a gente foi fazer análise corporal para ela entender o processo que ela estava vivendo, né? E ela tem 2 traços que precisa de ter atenção, de ter convívio social. É uma pessoa que tem habilidade de comunicação, gosta de comunicar e ela precisa estar em negociação. Você imagina a pandemia, não tinha nada disso. Foi tudo para comida. Muitas e crianças, a gente percebeu isso, né? Exatamente. E aí, embora os nomes sejam feios porque parecem patologia, quando ela entendeu como ela funcionava, hoje ela consegue argumentar. Então, ela sabe que com ela não adianta mandar, ela precisa sentir que está negociando. Então, ela começou a fazer acordo. Na escola mudou, o convívio com os amigos, tudo foi mudando porque ela foi se entendendo. Agora, olha que poder ela ganhou aos 10 anos, que eu demorei 40 anos para descobrir. Sim, eu falo, são oportunidades que hoje a vivência da gente, a experiência, o aprendizado faz com que a gente tenha essa percepção, né? E assim, e como você também estava muito preparada, você soube ouvir. Porque não é só escutar, a gente tem que ouvir também. E tem que abrir essa vulnerabilidade, né? Deixa eu aqui sair desse lugar, me fazer humilde, porque sou uma mãe normal, independente de qual é a área. Até porque lá no princípio eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, ou mesmo tendo, porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é prática, né? Quando a gente está falando da nossa história, por isso que terapeuta precisa de terapeuta, né? Não tem jeito, porque a gente precisa de alguém que está olhando pra gente e ajudando a gente nesse processo. Eu costumo até, eu estava falando para você, né, que o psicólogo, o terapeuta é aquela pessoa que vai te ajudar sem ter o envolvimento emocional. Então as coisas ficam mais claras para você, né? A gente tem que estar mais disponíveis para ter essa percepção. Eu adoro, né? Adoro. Bom, lá no Instituto, né, na Alma Única, vocês oferecem uma abordagem bem integrativa, né? Como é que funciona, assim? O que vocês oferecem? Como é que vocês fazem lá? O nosso olhar é a tríade sagrada, que é corpo, mente e alma. Olhar para o ser de uma forma integral, que a gente chama, né? E aí, a partir daí, eu vou preparar ele para ter alta performance na tríade da vida, que é amor, dinheiro e saúde física e mental. Então, eu tenho serviços de psicoterapia, de constelação sistêmica, de análise corporal, de coach, de vida, de carreira, de business. Tenho orientação da escolha profissional, de transição de carreira. Tenho curso, treinamento ou mesmo processo individual para cuidar sobre relacionamento, sexualidade, que são os pontos principais, importantes ali para a gente estar observando e olhando. A gente faz atendimento individual, curso, treinamento, tem algumas também linhas gravadas, né, online, mas a grande maioria ali no espaço. E a gente também tem a abordagem física, porque muitas vezes essa pessoa, por exemplo, reclama de uma depressão e ela pode estar com um problema ali nos hormônios. Então a gente tem a medicina de estilo de vida, uma médica que vai estar olhando para esse ser de forma integral, olhando para a parte física, e também nós nos preocupamos com o desfrute, com o descansar, com o autocuidado, com o autoamor. Então a gente tem a parte de masoterapia e spa, que é justamente para que ela se permita vivenciar ali, né, alguns momentos relaxantes. Porque às vezes as pessoas acham que o resultado só vai ter se você ficar ali, né, 24 horas. E não é. Não é. A gente percebe assim como as coisas mudam quando você começa a ter uma outra percepção, uma outra visão e um outro cuidado, né? Eu vejo hoje, eu não me lembro muito bem quando foi lançado aquele filme Divertidamente 1. Eu não me lembro
como foi o impacto disso. Há 3 anos. Pois é, mas assim, eu acho que as pessoas levaram muito assim para as questões mais de brincadeira mesmo, né? E hoje é outra visão. As Que crianças, você tem. Hoje, com Divertidamente 2, as crianças já querem se identificar ali com aquele personagem. Claro. Né? Quem eu sou, naquela emoção, né? Na nova emoção. Olha, esse filme foi fantástico, porque através de uma animação maravilhosa, ele conseguiu trazer exatamente o que acontece com a gente. Dentro da gente, né? A memória, a questão de ir para o inconsciente, né? As emoções básicas, se a gente pegar as emoções básicas são as 7 fases da infância que eu estava falando, são as emoções e os traumas que a gente passa lá no princípio e que vão estar conosco a vida toda. Então, entender como ela funciona. E nós temos todas, e o comando ali é espetacular, é realmente o que acontece na nossa mente, exatamente. Então, foi uma experiência muito ilustrativa, né? Mas eu até diria assim, eu acho que os pais levam os filhos para que os filhos vejam o filme e se encante com a animação. Aquele filme é feito para os pais. O que os pais precisam é entender a lógica daquele filme. O 1 é bárbaro, é entender como a gente funciona de 0 a 7 anos. O 2, ele focou numa adolescência, então ele traz emoções que não são mais básicas, que surgem das outras emoções, num momento pico da adolescência, muito importante para nossa consciência de como acontece essa euforia, essa crise de ansiedade, né? Como que tá ali quando a gente fica fora desse equilíbrio emocional, também é muito importante, mas a grande consciência está no primeiro. A partir daí ele pode fazer 10, 20, que tem assunto... E eu vejo assim, né? É que hoje as crianças estão comentando muito sobre essa questão do filme e querendo se identificar, né? E eu não vi isso no primeiro. E hoje não, hoje a gente vê isso claramente, as crianças, eu sou isso... Esse foi mais divertido para a criança, né? Ele trouxe um ilustrativo ali, mais loucura, né? Porque era um jogo, tudo aconteceu dentro de um jogo e ela teve várias questões ali. O primeiro, por isso que eu falo que o primeiro é para os pais, porque o primeiro, o que ele fez? Ele trouxe uma base, uma explicação de como a coisa funciona, então era muito mais profundo do que a criança estava entendendo. Mas a partir do momento que ela se reconhece, eu vou dar um exemplo, né? A minha filha, ela que fez análise corporal, então ela já sabe quais são os percentuais de cada uma emoção daquela, porque tem um gráfico que sai ao final da análise corporal. Então ela sabe, por exemplo, que ela tem 37, se não me engano, mas é uma proporção de 30% de alegria. E depois ela tem 20 alguma coisa da tristeza e 20 alguma coisa da nojinho. Olha só que interessante. Porque a alegria não é tão bom assim, porque aquela é aquela alegria falsa que eu te falei, né? Aquela alegria que parece que tá bom. Eu tenho necessidade de estar alegre, de fazer o ambiente alegre, de fazer todo mundo rir comigo. É meio isso. Que é o líder, sabe? Aquele negociador. Onde ele chega, ele quer. Então, não necessariamente ele está saudável naquele lugar. Mas a gente pensa alegria, já pensa bom. E a tristeza é porque ela carrega essa nostalgia da dependência dos pais. Então, é como se ela fosse mais nostálgica, sabe? Tem ali uma falta de mamar da mamãe. Então, tem aquilo, mas é extremamente importante para esse equilíbrio. E a nojinho, embora não tenha sido muito abordado lá, é aquela que o poder está na sedução corporal, o poder está na presença dela. Então ela quer estar bem, ela quer ser inteligente, ela quer um cargo, uma profissão de destaque. Então ela é extremamente executora. E aí não é o nojinho, é o de eu não vou aparecer de qualquer jeito, sabe? É nesse sentido ali. Então quando ela olha, hoje que ela já fez análise corporal, e olha, ela super se identifica. E o meu que não fez, que tem 9, que ainda não fez, ele já fala quais são os dele. Olha que interessante, que é o que a garotada tá fazendo. Independente de saber de análise corporal, de traço, o que aquilo é sério, ele olha e fala, eu vivo isso. Só que nós temos todos. Então vai ter momento que a gente vai estar com medo, vai ter um momento que a gente vai estar com uma outra emoção e a gente tem que entender como isso funciona. É através do autoconhecimento que a gente faz isso. Você estava falando assim, né, dessas emoções todas, e eu vejo que uma das emoções, assim, é que hoje os pais tentam, como se diz, preservar o filho é da frustração. E essa preservação não é real, né? E não é saudável, né? Porque a vida é o quê? Uma eterna frustração, né? É conviver com outra, sair do controle, trabalhar com o imprevisto. E eu falo assim, né?
E é importante na vida, né, a criança ganhar e perder. Que ganhar, ela também tem que saber como ela vai ganhar e como que ela vai lidar com essa vitória. Sim. Porque se ela não souber como ela vai trabalhar essa questão das conquistas dela, ela também pode se prejudicar, né? E aí a gente faz, vamos lá, vamos dizer, faz um torneio de futebol. Ah, mas tem que ter medalha para todos, porque quem não ficar em primeiro lugar vai ficar frustrado. Gente, faz parte. Não, é a realidade do mundo, né? Comercial, profissional, da vida. Eu acho que é um olhar muito para como eu posso fazer o outro crescer diante de uma frustração. Quando eu criei o Alma Única, além de ter essa abordagem sistêmica que era muito importante, eu sou especializada em ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, além de ser psicóloga, que é o estudo da doença. A psicologia positiva, ela traz para estudar como eu posso ser mais feliz, mais saudável, ter mais bem-estar. E aí o meu olhar lá era também proporcionar um ambiente que despertasse isso. Despertasse eu posso me cuidar, eu posso ter uma vida melhor do que o que eu tenho, eu posso cuidar mais da minha casa. Então, os mínimos detalhes a gente pensou para que despertasse nele essa coisa. Se não tá bom aqui na minha vida, opa, eu posso querer mais, né? Tem um caminho para eu chegar lá. Mas será que isso é realmente o que eu quero? Numa sutileza dele ver o quanto estar num lugar bom, né, gostoso, e vivenciar coisas boas pode fazer ele querer mais. Só que lá dentro ele vai viver frustração, entende? Porque quando, exceto a massagem e o spa, todos os outros ambientes, ele vai estar olhando para o que dói, olhando para os traumas. É verdade, né? Exatamente. Mesmo no coach de vida, de performance, quando a gente está estudando, o que a gente vê? O que eu ainda não tenho, que eu preciso ter. Então, é aprendizado. Gera uma ansiedade natural de aprender, de saber, será que eu vou dar conta? Então, eu trouxe justamente esse ambiente diferenciado para que ele pudesse falar, eu posso aprender e mexer com isso de uma forma diferente, que seja leve, né? Que não precisa ser essa tortura que parece ser, e que eu deseje ter uma vida com mais saúde, bem-estar e felicidade. Porque muitas vezes a gente se acostuma, não quer se frustrar, acha que todo mundo tem que dar de mão beijada pra gente. É o alecrim dourado. Você estava falando da educação positiva, né? E aí um dia desses, tem uns 15 dias que as crianças estavam fazendo prova do final do semestre, e aí tinha umas 4 meninas lá na sala. Ah, tia, a gente pode estudar aqui hoje? Eu falei, pode. Aí daqui a pouco chegam 3 meninos. Aí eles começaram, tipo, querer atrapalhar. Aí elas viraram e falaram assim, olha só, presta atenção no que a gente vai falar. Educação positiva para vocês. Vocês querem tirar 10 na prova de hoje ou vocês querem ficar de recuperação? A escolha é de vocês. Então, assim, e parece que isso virou um meme, né? Você quer isso? Ou você vai pegar um copo de água pra mim? Ou eu vou ter que empurrar você? Sei lá. A escolha foi bárbaro, né? A palavra é escolha. Nós o tempo todo escolhemos. E não escolher é uma escolha. E muitas vezes as pessoas não escolhem, né? Achando que tá ali de uma forma segura, mas na verdade ela tá escolhendo não escolher. Às vezes não se priorizar, às vezes não fazer algo para uma outra pessoa. Então, esse poder da escolha, eu acho que também é uma coisa muito importante. Tá tudo bem se eu fiz informática no colégio e quiser mudar para administração ou para mecânica. Eu vou testar, eu não sei. A gente vem de uma pressão, né, de que a gente tem que se formar rapidinho, tudo seguidinho, e às vezes não funciona assim. Então mesmo vamos já aprender, né? Hoje as crianças começam o ensino médio com 14, 15 anos. Como é que eu vou definir com 14, 15 anos o que eu vou ser pro resto da vida, né? Então, você estava falando aí da possibilidade, eu fiz informática, quero fazer mecânica. Essa possibilidade nossos alunos têm muito. Por quê? Ele faz um curso, onde ele tem 3 anos para sua formação. Ele quer fazer outro curso, ele faz à noite 1 ano a mais. Olha entendeu? Só. Então ele tem outro Mas curso. o que acaba acontecendo que ele tem que ter consciência é que muitas vezes a escola está permitindo e ele não se permite. É isso aí. Lá atrás, eu soube no primeiro ano que TI não era para mim. Era processamento de dados, né? Não era informática na época. Só que eu queria corresponder à expectativa do meu irmão, que era uma pessoa que eu admirava, bem-sucedido e que tinha a melhor das intenções quando analisou que seria um bom curso para mim. Eu fiz um combinado comigo. Eu vou me
formar em processamento de dados, mas eu vou só me formar na faculdade que realmente eu tiver interesse. E ele arrumou na época, me indicou para o Bradesco, que era lá em São Paulo, uma grande empresa para a área, na época, né, de TI, para eu fazer um estágio. Eu falei, olha, irmão, eu não vou, porque você vai passar vergonha. Eu não sou boa nisso. E olha que a minha nota era compatível, estava tudo ok, mas não era o que eu gostava. A prática não corresponde. Exatamente. E eu fui fazer estágio nos Correios de São Paulo, de processamento de dados, e caí na área financeira. Então, eu comecei a ir para a área administrativa pela área financeira. Eu falei, opa, isso é mais minha cara, né? Vamos ver. Ainda assim, eu tive um longo caminho. Fui para arquitetura, fui para administração, até chegar na psicologia, no RH, nessa parte toda de desenvolvimento humano, mental. Mas está tudo bem o percurso. A grande questão é se eu me abro para aprender. Se eu, de fato, vou aproveitar a oportunidade que a escola está me dando e falar assim, opa, deixa eu ver se é isso. Deixa eu testar. Porque eu tenho que olhar aquilo como uma experiência. O aprendizado é a vida. A vida que a gente está levando é a jornada. Então, não é, eu quero chegar lá logo. Você vai, de repente, chegar e não encontrar nada. Não, você pode até chegar rápido, né? Você, quando leva um tombo da escada, você rola rapidinho lá no chão. Você não vai descendo degrau por degrau, você vai direto. E, às vezes, as pessoas não têm essa percepção, não. Né? Como gerente de RH, eu trabalhei sempre na área de TI. Olha que louco. Eu fui para administrar e eram empresas de TI. Muito engenheiros, né? Muitos gerentes de projeto, pessoas que estão ali num nível de poder maior, a humildade não está tão sendo exercida ali no dia a dia. E a gente traçava plano de carreira, fazia treinamento e desenvolvimento, coach, tudo isso era até que razoavelmente aceito. Em São Paulo tem uma cultura maior do que aqui no Rio e as pessoas buscavam isso para crescer e ganhar mais. No final, o que ela queria era ganhar mais. Mas aí, com isso, ela trazia esse pacote. Aí chegava lá em cima, virou um gerente de área, virou um diretor, virou um gerente de projeto. Aí ele virava para mim 1, 2 anos e falava, não quero. Não era nada disso que eu queria. Eu era feliz mesmo quando eu era técnico. Eu era feliz quando eu era consultor. E aí ele foi traçando uma carreira para uma hierarquia, né, de liderança. E ele se dá conta que ele queria, na verdade, ter uma carreira de especialista, que às vezes ganha até mais do que a de liderança. Só que ele demorou quanto tempo para descobrir isso? 3, 4, 5, 6 anos. E aí tem que mudar toda essa trajetória. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas vão buscando o resultado e não entendem exatamente o que ela quer, o que ela gosta, né? Não que ela não tenha que buscar resultado, porque também não é para viver de sonho, de propósito, que é dinheiro. Mas eu tenho que entender de que maneira, porque vai ser mais fácil eu ganhar dinheiro em algo que eu domine, que eu goste, do que algo que eu tô ali, mas não é aquilo que eu quero, né? Então, é uma reflexão importante de trazer, de tá tudo bem eu curtir essa jornada e entender que aqui nessa jornada, de repente, não é esse caminho que eu quero, né? É um outro. Eu vivi uma grande frustração, que eu acho que também é interessante para os alunos, né, e trazer essa reflexão, que durante muito tempo eu achava que não era especialista em nada, porque eu gostava de muita coisa. Como gerente de RH, eu preciso ser desenvolvendo em todas as questões comportamentais e também todas as questões técnicas de carreira. Então eu fiz muito curso, né, eu estudei sobre muita coisa. E aí eu sempre ouvia das pessoas, mas você vai mudar, mas você vai fazer outra coisa, mas você não estava fazendo tal coisa, né? Eu fiz psicodinâmica, negócio, eu fiz PNL, eu fiz coach, tudo isso dentro da carreira de RH. E aí eu pensava assim, será que eu tenho essa inquietação mesmo, né? Eu gosto disso, mas eu gosto daquilo, né? Como que eu faço? E aí eu descobri, depois, já no processo sistêmico, que existe uma forma de olhar, porque tem pessoas que têm multipotencialidade. Então, é difícil escolher quando você, de fato, não é especialista em uma única coisa, mas você tem potencial e habilidade para transitar em várias coisas. Então, eu posso sentar hoje na cadeira de coach, lá na minha empresa, eu posso até poderia sentar da estética, porque no meio de tudo isso eu fiz técnico em estética. Nossa! No Senac. Mas não, essa eu não sei. De terapeuta, né? Eu posso transitar
todas as áreas que a gente olha lá, eu já trabalhei em RH, já trabalhei em marketing, em finanças. É uma característica, tá tudo bem ser especialista também. Mas é muito importante a gente aceitar a nossa condição. Porque muitas vezes a gente fica olhando, por exemplo, eu poderia falar, nossa, meu sonho era ter a sua carreira. Desde sempre você sabia o que era e você chegou, né, à direção de uma escola numa única área. Mas a minha história foi diferente, né? Então, vai ter pessoas que precisam olhar para a sua potencialidade, multipotencialidade, e vai ter pessoa que vai ser especialista. É isso, eu nasci para ser médica, vou ser médica, com 20 anos eu sou médica, e vai ser lindo também. É ótimo, né? Maravilha. Exatamente. Eu acho muito bacana isso também, né? A pessoa, como se diz, se permitir experimentar e também se permitir a focar naquilo que eu sempre quis e vai em frente, né? Isso é muito importante. Bom, gente, a gente tá chegando aqui já no finalzinho aqui da nossa entrevista, o nosso bate-papo que tá muito bom. Eu tô louca pra ir lá no Instituto Alma Única, dá vontade de sair daqui correndo pra lá, né? Qual recado que você deixaria para os nossos jovens, para eles poderem ter essa percepção, né? Uma área de estudo, para que eles possam entender até mesmo os próprios conflitos, né? Porque eu acho que adolescente tem muito isso de conflito, né? Tem. É uma época que tá tudo bagunçando, real, né? Tá acontecendo ali uma questão na mente que propicia essa desconstrução. Tipo, eu desconstruo o que tá acontecendo daquilo que eu carrego da minha família para construir o que é meu, né? Então, tá tudo certo, essa desconstrução e essa confusão. Eu acho que este olhar que a performance é extremamente importante na nossa vida, o resultado nós vivemos na matéria e aqui nós precisamos de dinheiro para usufruir de uma vida boa e todo mundo deseja uma vida boa, né? Gosta de uma vida boa, mas para a gente alcançar esse bem-estar, essa felicidade, que é o propósito maior da nossa existência, precisa ter um olhar para dentro. E esse olhar para dentro é eu me respeitar, eu me amar, eu entender como eu funciono, entender a minha trajetória profissional, a trajetória da minha família, ou as condições que eu tenho e pensar como eu posso ter uma vida melhor. O objetivo é uma vida que vale a pena. Qual é a vida que vale a pena para você? Como eu vou conquistar essa vida? Não é só na base do esforço, da porrada que eu vou chegar lá. Eu tenho que olhar para mim, eu tenho que trazer esse cuidado emocional e essa tolerância comigo mesma, né? De entender assim, eu tenho as minhas habilidades, mas também tenho as minhas dificuldades e como eu vou fazer esse processo? Eu tranquei faculdade 3 vezes, eu mudei de faculdade, tem fases e fases, processos e processos, como que a gente vai fazendo? Não é sempre esse mundo perfeito, mas no processo eu tenho que crescer, principalmente como pessoa, né? Eu acho assim, você não pode se fazer vítima também de, ai meu Deus, eu não consigo fazer nada. Não, a escolha, lembra da criancinha que você trouxe. A autorresponsabilidade, tá tudo na minha mão, a escolha da vida que eu quero é minha. Não dá mais para culpar o passado, os pais, a realidade que eu vivo, não. Por que tem gente que sai, né, pipoqueiro para ficar com dinheiro e tem gente que nasce, né, numa vida super confortável, rica e perde tudo depois? Então, a grande questão é o que eu escolho da minha vida, o que eu faço com aquilo que eu recebi, independente de ser muito ou pouco ou não, e como que eu tenho uma vida melhor, olhando realmente para as minhas necessidades, né, para o meu cuidado comigo mesmo. E nesse processo, eu diria até, seja no ambiente escolar ou profissional, o comportamento é o que manda. O técnico, ele é importante. A gente é admitido pelo técnico, né? O técnico é importante quando se pede experiência, mas é o comportamental que manda embora. Então, não adianta, não adianta eu só cuidar. Exatamente. Então, é muito importante eu pensar, não basta eu ser o melhor mecânico. O melhor mecânico técnico, a gente pode achar alguns. Agora, a sua postura diante ali do que você está fazendo, do cliente, da empresa, é o grande diferencial. E eu sinto que muitas vezes a gente não olha para o que realmente é importante. Essa habilidade comportamental, essa postura, esse olhar do que eu quero para
para minha vida. Eu não trabalhava para as empresas, para o meu chefe. Eu trabalhava para mim, eu queria aprender, eu tinha sede daquilo, né? Então hoje tem essa grande dificuldade. Então acho que esse olhar de ter disposição, né, disponibilidade, de estar ali, de ter interesse, seja no que eu escolho fazer. E o autoconhecimento ele é importante para isso também, porque se ele escolheu certo o curso dele, ele vai ter sede de aprender. Mas se ele escolheu, ele não tá curtindo, já dá um grande sinal, né? Não tá curtindo, para e pensa se é aí mesmo. Porque se eu não tô gostando daquilo ali, eu já vou ter uma postura diferente, um resultado diferente, né? Então eu preciso olhar muito aqui e entender. Claro que, como a gente falou, é importante escolher um curso que pague bem, óbvio, mas ele não é o mais importante, nem precisa ser o único a ser considerado, né? Isso é muito bacana mesmo. Você tá falando aí, reforça a questão mesmo das escolhas, né? Eu costumo dizer para os alunos assim, final do curso, todos vocês serão técnicos. Agora, serão técnicos, isso depende de você. Aonde você quer ficar, né? Eu quero ser reconhecido onde? Naquele técnico que faz o básico e vai embora, é aquele técnico que busca mais. Então, assim, tudo isso depende da nossa visão e da nossa certeza do que a gente precisa, né? Gente, então agora a gente realmente está encerrando. Foi um papo muito gostoso sobre o autoconhecimento, da importância de você ter o seu autoconhecimento. Fiquei encantada mesmo. Tô doida para correr para lá. Daqui a pouco eu tô... Mais uma vez agradecer, Elaine, pela disponibilidade, que a gente sabe que a vida da gente, querendo ou não, é corrida, né? A gente tenta encaixar as coisas no nosso dia a dia. Muito obrigada. A gente tem outras oportunidades e que a gente aprenda mais um pouco sobre o autoconhecimento.